Sabe aquelas pessoas que você sempre quer estar perto? Aquelas pessoas que quando tem uma festa, tem a mesa, todo mundo quer sentar na mesa dele. Essa figura é o Paulo Fracaro, que está aqui com a gente, né? E eu vou falar isso para todo mundo, sempre que começar, eu vou explicar o que é papo da saúde e por que não é papo de saúde. Mas o que a gente quer mesmo aqui é discutir assuntos que sejam importantes para as pessoas que trabalham no setor de saúde, para que elas possam conhecer mais do que a própria saúde. Eu já dizia o famoso médico português, quem só de saúde sabe, nem de saúde sabe. Então é importante a gente estar discutindo outros temas. Obrigado, cara, por estar aqui com a gente, viu? Bom, Balestrinho, olha, eu fico muito agradecido aí por esse convite, né? Fazer parte desse projeto que está começando numa tarde que de vez em quando vai ter uns trovões aí fazendo parte da nossa conversa. E, Balestrinho, eu fiquei muito contente com esse convite por um motivo muito simples, né? Como a minha vida mudou quando eu pensei em saúde, né? Não a saúde que eu trabalhei como empresário, não, mas a saúde para mim, a saúde no bom sentido. Outro dia eu estava num evento e perguntaram se a minha alegria, né, vinha pelo fato de eu estar com essa idade e ainda ativo, né? Eu falei, olha, provavelmente, se eu fosse fazer uma análise, né, de onde vem toda essa alegria, além de ser uma coisa hereditária, mas ela poderia ter morrido, né, em função dos problemas que todo mundo enfrenta, eu falei, foi porque eu sempre aprendi, desde cedo, a cuidar de mim. E esse cuidado, né, ele propicia que eu faça uma série de coisas interessantes que me trazem alegria. E o principal, e provavelmente o item principal que eu tenho é o relacionamento. Porque porque sem uma saúde, talvez você não tenha nem ânimo de ter o fortalecimento dos seus relacionamentos, né? Então é nessa somatória e nessa vivência, né, com todos esses anos, eu vejo como é importante, né, essa oportunidade que você está abrindo para que a gente possa refletir um pouco, né, sobre essa saúde que faz bem, essa saúde que me faz acordar de manhã e saber o que eu vou fazer. Porque não é só acordar e não saber o que eu vou fazer, né? Mesmo que eu decida não fazer nada, mas eu sei que eu não vou fazer nada. O ruim é quando você não sabe o que vai fazer. Então eu fiquei feliz de poder trocar essa experiência, né? Olha aqui, ó. Você falou sobre hereditariedade. Entendo que você está falando da sua família, claro. E você é de Jaú, né? Sou, Jaú. Então, vamos voltar um pouquinho. Essa sua hereditariedade lá de Jaú começa como? Por que Jaú até hoje é presente na sua vida? Sempre hoje, se você falar casa da família, trenzinho, estação de trem, então explica aí para a gente por que isso faz bem para a sua saúde mental, que é o que eu estou entendendo que você está colocando. Balestrin, tempos atrás, eu acho que essa história deve ser conhecida de várias pessoas. Eu vi um artigo que dizia uma pesquisa feita por uma universidade americana que pegou jovens com 10, 12 anos e foi seguindo até pessoas que estão com 50, 60 anos, até que muitos pesquisadores morreram durante a entrevista e alguns pacientes, né, também vieram a falecer. E o objetivo é o que traz a felicidade. E à medida que a pessoa foi crescendo, o que trazia a felicidade foi modificando. Primeiro era ter dinheiro, depois se formar, depois ter emprego, ter uma família. Mas no final a conclusão era relacionamento. E em Jaú eu tenho muitos amigos. A tal ponto que eu comprei a casa que era da minha família, reformei tudo que eu podia para que aquilo ficasse
a prateleira da minha vida. A prateleira da minha vida. Então, é lógico que eu estou numa fase, né, que os amigos estão partindo. Mas aí eu volto ao primeiro tema. Grande parte deles partiram por desleixo à saúde. Desleixo total. O meu último amigo, que era meu irmão de coração, mora a 50 metros da minha casa, foi encontrado morto no quarto. Ele tinha uma diabetes que ele não se controlava, eu sabia, eu vivia conversando com ele por desleixo. Então, esse Jaú, né, que foi o meu berço, né, onde eu aprendi a importância e a gostosura de ter relacionamento, ele teve que fazer parte da minha vida, porque ele foi o alicerce que eu trouxe para a minha vida adulta. Por isso que Jaú, para mim, é extremamente importante. Eu vou para lá constantemente. A minha namorada, eu fiz ela gostar também de Jaú, né? Porque eu falei, eu vou estar presente em Jaú. A estrada, ela é maravilhosa. E eu falo assim, palestrinho, às vezes eu estou naquela estrada linda, maravilhosa, ponho uma música, ligo meu celular para gravar a imagem com a música, para mostrar quanto aquilo está me fazendo bem. E aonde vem a minha tristeza? Que muitas vezes eu quero mostrar para alguém aquilo que está me dando emoção, a pessoa não ouve 5 segundos e já começa a falar outro tema, né? Aí eu falo, meu Deus, eu sinto que há uma pobreza nesta pessoa que não soube aproveitar esses momentos, né? Então, palestrinho, eu acho que é isso, eu acho que tudo está dentro da sua formação, e se você for um bom aluno, a vida é a melhor escola que você tem. Pois é. O que o berço traz, sua cova tira, né, Paulo? Mas deixa eu entender, assim, você fez uma queixa velada a esses conhecidos, ou amigos, ou pessoas que não souberam, de alguma forma, entender claramente o que é que você estava demonstrando ao filmar, juntamente com a sua sensibilidade, a música, a visão, tudo. Você não acha que isso é reflexo da vida moderna, que nós estamos vivenciando hoje no dia a dia? As pessoas não perderam um pouco a sua sensibilidade? Você não acha que nesses anos todos que a gente viveu, do ponto de vista desta bipolaridade que hoje a sociedade, não aqui no nosso país, mas no mundo inteiro vive, você não acha que isso, de alguma forma, amorteceu os sentimentos e calou um pouco os corações e as almas das pessoas? Balestrinho, apesar da idade... Você não é tão velho assim. Não, mas eu acho que eu sou moderno. Não, quero mostrar para você. Não me visto com as roupas que meu pai provavelmente estaria vestindo com a minha idade. E não é porque eu quero esconder a idade, é porque eu me sinto bem assim, né? Tá. E eu não perdi isso. O que eu acho, Balestrinho, você tem um ponto de razão. A grande maioria das pessoas, né, já não estão dando valor a isso. Agora, devem estar dando valores para outros pontos que eu não estou enxergando. Eu espero que esteja fazendo bem isso para eles. Mas eu não consigo, porque, teoricamente, eles estão felizes, né? Então, eu tenho 2 filhas. Nenhuma seguiu o meu dom. Assim, de curtir um ambiente, de curtir. Esses dias nasceu uma orquídea no meu jardim, eu fiquei encantado, né? Fiquei olhando a orquídea, aí quis mostrar para minha filha, ela passou, quase tropeçou na orquídea, já mudou de assunto, e ela está feliz dentro daquilo que ela chama de felicidade. Então, Balestrinho, eu não sei se a modernidade elimina, vamos falar um pouco mais fundo, esta sensibilidade. Aliás, eu estava dizendo hoje para minha personal trainer durante minha ginástica, né, que não sei, ela fez algum comentário
e falou, o meu namorado não repara nesses detalhes que você está me dizendo que ele deveria reparar. Eu falei, que triste ele, né? Porque reparar em detalhes, você ganha tempo numa conversa. Um olhar já é uma frase. Um olhar é estimulante a uma carícia, a um beijo, né? E agora, não repara. Agora, será que ele é infeliz por isso? Não. Não é. Deve ter outra sensibilidade, né? Mas eu sempre dizia, né, para minhas filhas, quando elas estavam numa fase de formação, eu falava, olha, procure encontrar um namorado que aprecie quando você muda a maquiagem, que ele saiba se você fez as unhas ou não fez as unhas, se seu pé, se a sua mão é bonita, delicada, se essa roupa está bonita para você, porque por trás dessas observações eu tenho certeza que a intensidade do amor será muito mais forte, será um amor com muito mais sensibilidade e um amor muito mais gostoso de receber. Bom, eu sou um professor desse assunto? Não sou. Nós estamos trocando o quê? Experiências, né? Assim como nós começamos, né? Será que todo mundo se preocupa com a sua saúde? Eu estou salvo porque eu me preocupei. Sempre preocupei. Então, Balestrinho, eu penso que... Ô, Paulo, é legal isso tudo que você está falando, claro. Mostra-se uma pessoa de extrema sensibilidade, que eu já sabia que você era, e, aliás, todos aqueles que de alguma forma o cercam conhecem essa sua característica. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você não briga com ninguém? Você só tem amigos? Você gosta de todo mundo é legal, todo mundo é bacana? Vem cá, conta aí pra gente esse segredo de gostar de todos. Balestrinho, se isso fosse verdade, eu estaria até hoje no primeiro casamento, né? Eu já estou no terceiro relacionamento. É lógico que tem desavenças, tem hora que eu tenho vontade de dar murro na parede. Eu lembro quando eu presidia uma empresa, a Fresenius, um dia nós perdemos uma concorrência, eu dei um murro na mesa, né? Entortei a mesa, mas é lógico que eu tenho. Agora, Balestrinho, o que há muito tempo eu falo, guardar raiva só faz mal para mim. Eu acho que todos nós temos defeitos, né? Se um dia você fizer alguma coisa que me deixou chateado, eu tenho certeza que em 3, 4 dias eu esquecerei isso. E estaremos vivendo do mesmo jeito. O que pode acontecer, eu falar, bom, essa pessoa não é aquela pessoa que eu faria uma viagem de um mês. Eu faria uma viagem de algumas horas, mas de um mês eu não faria. Mas é isso que eu encaro. Mas eu tenho... Balestrinho, é que talvez o fato de eu ter muitos amigos é pelo humor. Porque o longevo, a grande maioria, começa a ficar mal-humorado. Não é, eu vou exagerar, né? Ele é ruim, ele é cabeçudo. Eu tive uma tia que eu cuidei até a morte, que era a irmã da minha mãe. Eu lembro como ela foi dando trabalho à medida que a idade foi chegando. Eu tenho funcionários, eu converso muito sobre família. Eu tenho funcionários que falam, meu sogro está dando trabalho. Mas o que ele tem? Não, ficou velho. Né? Então, o humor, eu acho que ajuda a você ter as pessoas mais próximas de você e, provavelmente, sendo bem-humorado, é difícil você arranjar confusão. Então, é isso, claro. Ô, Paulo, você hoje é presidente executivo da ABIMO, né? A ABIMO é a Associação Brasileira... da Indústria de Dispositivos Médicos. Mudou o nome. Mudou, era a Associação Brasileira da Indústria de Produtos Médicos Hospitalares, Odontológicos e de Laboratório. Pronto. O que é que você faz lá? E o que é que essa ABIMO faz? Que é tão importante. Eu vejo lá vocês na Fiesp, vocês estão sempre conversando com todo mundo, têm acessos à vigilância sanitária, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Indústria e Comércio. Por que esta ABIMO é tão importante? Quais são as conexões que ela tem? Ela é o canal de relacionamento
dos associados com todas aquelas entidades e órgãos que, de uma maneira direta ou indiretamente, influencia o business em que eles estão. Então, cabe a BIMO criar este relacionamento para aquilo que ele está se propondo a produzir tenha os melhores ambientes. E quando eu falo ambiente, não é o ambiente de ar-condicionado, não. Sim. É um ambiente tributário, é um ambiente regulatório, é um ambiente exportador, é um ambiente importador das suas matérias-primas, sabe? Portos, aeroportos. Então, a BIMO faz esta conexão. Então, a BIMO ela passa a maior parte do seu tempo fazendo essas conexões. Nós estamos vivenciando agora o momento de troca de governos, que todo mundo novo. Então, temos que criar novos caminhos para chegar a esses que estão assumindo o que nós, que representamos a indústria de dispositivos médicos, precisamos para ter uma indústria fortalecida, que possa atender às demandas que esse país está precisando e irá precisar cada vez mais. Porque você sabe, Balestrin, aí eu volto no nosso primeiro momento do diálogo, cada vez mais nós, seres humanos, estamos criando uma consciência da importância que nós temos que ter numa saúde preventiva, sabe? Numa saúde sem exageros. Não é que eu não, aliás, não é que eu não posso exagerar, mas tudo tem limite na vida. Eu não preciso passar fome para ter uma saúde, né, perfeita. De vez em quando, eu mesmo, que eu faço minha ginástica, regro, organizo a minha comida, de vez em quando eu pergunto, se eu bebesse tudo o que eu quisesse e comesse tudo que eu quisesse, além de ser muito gordo, quanto tempo eu iria viver menos? Será que algumas horas, meses, dias, para ver se vale a pena essa mudança, né? Então, Balestrin, eu penso, eu não sei, eu acho que o maior papel da BIMO, né, é isso, é ele ser um acolhedor das demandas que a empresa tem, e para isso você tem que ter, na função que eu estou, você tem que ter uma das grandes características que a vida de pai e mãe que eu tive que assumir com minhas filhas, eu aprendi. Ouvir, entendendo e olhar o meu associado enxergando, né? Eu acho que é isso que a BIMO faz, que ela tem que fazer. Então, e com isso, ela tem que abrir as portas, né, com os principais ministérios, as principais autoridades, as principais entidades onde os seus clientes estão, como você. Você sabe que eu te amo, te adoro há muito tempo, né? Me sinto aqui em casa, vindo no Sindosp, feliz por esse convite, né? Claro. Embora você... Estou muito feliz também. Imagine, na minha idade, provavelmente muitos estão de pijama em casa, né? Chutando o cachorro por baixo da mesa, ou mandando aquelas mensagens, um urubu tomando café, e ainda o cara escreve embaixo, bom dia para você. Meu, onde está o bom dia nisso, né? Mas é isso, Balestrin. Paulinho, entendi. Então a BIMO faz lobby. Mas é um lobby sadio. Não, e qual que é o lobby sadio? Isso é interessante. Tem o lobby que não é sadio? Tem. Claro. Tem aquele lobby que eu falo, olha, eu quero que você especifique esse chocolate, eu quero que tenha tudo isso daqui, onde só eu fabrico isso. E o lobby sadio é aquele que fala, olha, Balestrin, eu acho que numa entrevista como essa, coloca um chocolate em cima da mesa, vai fazer bem. Tem 10, 15 fornecedores por aí. Então, é verdade, porque se você for como empresa, sozinho, falar com o governo... Mas tem gente que acha que isso é certo. Eu conheço no nosso setor muitos grupos ou instituições que acham que esse é o melhor caminho. Ir direto, fazer pressão, levar projetos específicos, especiais, exatamente para interesse próprio. Mas aí acaba Eu acho que é isso que você está dizendo. Né? O interesse é próprio. Ninguém vai levar uma empresa que fabrica camas, ninguém vai levar um projeto de oxigenadores lá, ninguém de uma
de um tomógrafo, de uma ressonância, não vai. Agora, nós como Abimo, eu não posso nunca particularizar o meu projeto. Várias vezes tem demandas de associados e eu pergunto, o seu concorrente vai deixar isso? Porque se ele não deixar, eu estou fora. Não tem como fazer isso. Eu tenho que ter um pleito, né, onde eu possa atender a grande maioria dos meus associados. E aí é um lobby para quem? É um lobby para uma saúde melhor no Brasil. Nós passamos 3 anos da pandemia. Agora você sabe que a situação está um pouco mais, digamos assim, menos esgarçada do que estava nos 2 anos passados. Mas a gente passou um tempo muito longínquo, né? Discutindo as questões que tinham a ver com tecnologia, equipamento. Então faltava luva, faltava materiais, faltava produtos, os famosos IFAs, faltavam respiradores, ventiladores, aventais, toucas, máscaras. Na época da vacinação começou a faltar um monte de coisa, seringa, agulha, etc, etc. Tal. Então, como é que uma entidade como a sua e outras entidades ligadas a essa área, vamos chamar assim, desse complexo de produção de materiais e de equipamento, pode, de alguma forma, dar um novo desenho para o nosso país? Balestrinho. Aliás, o que é que vocês fizeram também nesse período? Ficaram torcendo para dar tudo errado? Não, Balestrinho, vamos lá. Eu falo com muita tranquilidade esse assunto, que a minha origem vem de multinacional. Tá. Eu trabalhei quase 10 anos na Johnson e 22 anos numa multinacional alemã. Então, a minha origem é multinacional. Ontem eu estava num café da manhã aqui no shopping com um ex-importante executivo de uma multinacional e ele me fez uma pergunta quase igual à sua. Ele falou, teve uma época que eu queria me aproximar da Abimo, mas eu senti que vocês só queriam fazer uma proteção daquilo que é produzido no Brasil. E eu falei, levanta um pouco dessa mesa. Ele levantou, não entendeu o motivo. Eu falei, vamos trocar de lugar. Ele não entendeu, estávamos no café, num shopping aqui. Trocamos de lugar, ele sentou, eu falei, agora eu vou te fazer uma pergunta, mas antes vou te dar um quadro. O Brasil tinha 4 fábricas de ventiladores quando começou a pandemia, dia 20 de março. Final de agosto, nós tínhamos 10 fábricas já começando a produzir ventiladores. O Brasil importava 95% de máscaras. Depois de 4, 5 meses, o Brasil começou a fabricar, voltou a fabricar quase 55% do seu consumo de máscara. Luvas, o Brasil, interessante, falei para ele, nunca atendeu toda a necessidade. Uma parte era fabricada, outra parte importada. E o que aconteceu nesse momento? Durante a pandemia não aumentou a importação, porque as empresas que estavam aqui aumentaram a sua capacidade de produção. Agora eu pergunto para você, eu estou brigando com o governo há 6 meses para voltar a ter o imposto de importação que foi reduzido no início da pandemia para esses produtos. E o governo não se mexeu até hoje. O que os fabricantes que investiram nos ventiladores, nas máscaras, seringas, o Brasil é um dos poucos países que tem 4 fábricas, Balestrinho. E o governo, quando abriu a importação, ele abriu a importação de todos os tamanhos de seringas, sem se preocupar que para aqueles tamanhos maiores, que são de uso hospitalar, não estava tendo falta, era só seringa para vacina, que era de 3 ou de 1 ml, ou numa emergência de 5 ml. E abriu, está até hoje com o imposto de importação zerado. Então, Balestrinho, a Abimo, ela ficou, primeiro, forçando as empresas a aumentarem a sua produção. Teve um lance interessantíssimo. A minha filha trabalha numa multinacional que fabrica produtos da linha branca e o presidente de lá falou para minha filha, seu pai que está na saúde, pergunte se alguma empresa quer que eu faça algum produto. Rapidamente conectei uma empresa com essa multinacional para fazer produto. Esse foi o trabalho que nós fizemos.
fortalecer a empresa a produzir aquilo que o Brasil iria precisar, né, naquela demanda que estava acontecendo. E o que nós ganhamos com isso? Nada. Um zero, as costas, o imposto de importação até hoje zerado. E eu continuo lutando para que essas empresas sobrevivam, porque eu tenho uma esperança que esse maldito, essa é a palavra exata, decreto que zerou tudo, que termina agora no final de março, não seja, renovado. Então, Balestrin, a BIMO, ela fez isso. Agora, se você perguntar para mim, é possível produzir tudo nesse país? Não. Seria uma loucura. Agora, não é possível continuar pensando que o importado é melhor. Que o importado, por ser mais barato, que chega aqui sem nenhum tributo, tem que atender uma demanda. Para que essas empresas, né, possam dar sustentabilidade a demandas que exigem, que existem e vão continuar existindo, eu tenho que partir de um princípio, Balestrin, que no primeiro momento eu vou pagar mais caro para produzir aqui, que é natural. A minha infraestrutura de matérias-primas não está preparada para atender o nosso segmento. Se você quer comprar uma placa, né, eu quero fazer esse celular no Brasil. Bom, no início eu vou fabricar 1.000 por mês. Ninguém vai te fornecer nada, porque a China está fazendo 2, 3, 4 milhões por dia. Mas se eu não começar, eu nunca vou fazer aqui. E vou ficar à mercê dessa dependência de países. Mas quem é que vai comprar esse produto nessa pequena quantidade para ajudar a indústria nacional? Então, aí nós estamos, um dos programas que nós estamos discutindo com o governo federal, e até eu brinquei com o secretário que eu estive numa reunião, ele perguntou assim, o que você gostaria? Eu falei, eu queria ter o programa genérico para a área de dispositivos médicos. Aquilo que foi feito para a produção de genéricos para a área de dispositivos médicos, onde o governo criou fontes de financiamento, assumiu o compromisso através de farmácia popular de comprar aquelas produções. Veja o tamanho das empresas nacionais que temos hoje. É isso que eu preciso ter, porque se eu não fortalecer o meu cliente para comprar o meu produto, não adianta nada eu ter os incentivos de produção, porque o outro lado, o comprador, vamos falar que a área pública e mais santas casas, mal conseguem andar com as próprias pernas. Então, é um pacote que nós temos que ter, Balestrin, o fortalecimento da indústria para aquilo que é possível, é uma definição estratégica, o que o Brasil tem que produzir. E, ao mesmo tempo, criar caminhos para que os clientes, que são os hospitais públicos ou as santas casas, possam ter recursos para se modernizar e aí sim adquirir aquilo que as empresas, e eu falei ontem na reunião, não é nacional, as empresas que estiverem produzindo aqui, tanto faz o capital. Origem do capital. Tanto faz. É isso que temos que fazer, Balestrin. Agora, você falou do setor público e as santas casas. O setor privado também não é um grande comprador? Balestrin, o que ou ele gosta mais de produto importado para dar um charme? O Balestrin, vamos pensar o seguinte. Quem falar que o produto nacional ele é igual ao importado é que nem um carro nacional e o carro importado. O produto nacional leva para o seu objetivo. O importado vai levar e provavelmente com um pouco mais de sofisticação. Agora, o Brasil não produz tudo que o hospital precisa, Balestrin. O Brasil não é o grande produtor. Então, tem uma série de produtos que o Brasil vai precisar continuar importando. Embora nesse café da manhã de ontem, eu recebi uma informação que me deixou surpreso, que em termos de tomógrafos e ressonância magnética, o Brasil é o terceiro maior consumidor do mundo. Porque essa pessoa que eu falei era
originária de uma dessas empresas. Então, foi que ele falou, o Brasil poderia já pensar em ter tecnologias para fabricar esses equipamentos também aqui. Então, Balestrin, quando às vezes a gente fala, né, que é o mais crítico na importação, o implante ortopédico, né? Porque o importado custa 5, 6 vezes mais do que o nacional. Porque o nacional é preso a uma tabela SUS que não tem reajuste, ele não consegue se modernizar, embora ele atenda todos os requisitos regulatórios, mas ele está tendo um envelhecimento tecnológico muito rápido. Então, a sua infraestrutura para a utilização, que é o ferramental, cada vez vai ficando mais obsoleto, até que vai chegar uma hora que será impossível de usá-lo. E aí nós acabamos com a empresa nacional. Você é um homem... Aqui, ó. Sandrinha trouxe o nosso café aqui, ó. Pode Ótimo, servir aqui, ótimo. ó. Tudo bem? Né? Na sua época de multinacional, e agora você sempre, de alguma forma, assim, ligado a essas questões que têm a ver com feiras, que já vou te perguntar sobre feiras, né? Conta para nós aí, como é que você compara o Brasil de ontem, o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã? Obrigado, senhor. E o Brasil de amanhã com o exterior. Olha... Você acha que o Brasil é pior, melhor ou igual a todos os países do mundo? Olha, nós temos, teoricamente, num raciocínio muito louco, nós temos algo que vai contra a gente nessa organização social, que é o quê? O tempo, a temperatura, o verão. Não mata ninguém, o nosso inverno não mata ninguém. Então, e muitas vezes deixa a sociedade, os políticos acomodados por essa situação. Eu estava em Belém, a questão de 4 meses atrás, 6 horas da tarde, a pessoa que estava me guiando lá falou, repara nas pessoas mais pobres, eles estão passando na rua com um pedaço de papelão na mão. Falei, por quê? É a hora que eles estão preparando a cama para dormir. Você acha que o político de lá vai estar preocupado se eles têm onde dormir? Agora, na Europa, quando vem o inverno, não há papelão que segure eles. Claro. Aí, se eles morrerem na rua, vai repercutir diretamente na autoridade. Bom, então nós temos uma diferença que facilita a nossa demora de decisões mais complexas. Agora, Balestrin, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade, porque nós somos um país muito novo, né? E comparado com as histórias da Europa. Quando eu estava em Paris e vi, quando Paris teve a sua primeira biblioteca, o Brasil estava sendo descoberto. E Paris já tinha uma biblioteca. Então, eu acho que sempre nós vamos estar atrás, mas não significa que nós seremos piores. O que vai significar que nós vamos ter menos histórias que eles. Embora a história, ela é importante, né? Eu faço a minha namorada dormir contando uma boa história. As minhas filhas, quando eram pequenas, prestavam atenção nas minhas histórias. As histórias ficam, né? O dinheiro vai embora, né? Aliás, você que tem filhos sabe, Balestrin, eles vão lembrar muito mais das suas histórias do que os dotes que você deixou para eles, né? Então, o Brasil sempre vai ter menos histórias que a Europa, mas não significa que nós deveremos ser considerados piores que eles numa qualidade mínima de vida, porque hoje nós estamos. Você acha que é a história ou é a educação? Porque assim, eu sinto que nós temos um gap educacional muito grande, né? Porque história por história, Estados Unidos tem o mesmo período de história que nós temos, né? E você vê a consciência do cidadão americano, do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista educacional, do seu ponto de vista de deveres, muito distinta da nossa. Aliás, o político americano, eu vi que você fez várias observações a respeito do político, né? O político americano, ele tem um sistema de pesos e contrapesos muito mais eficiente que o nosso,
Tanto é que você tem lá exatamente uma série de questões que fazem com que, de tempos em tempos, os políticos sejam expelidos, né? Coisa que aqui nem sempre acontece, e muitas vezes eu ainda vejo gente assim. A gente viu aí bastante gente nesse período todo batendo palma para maluco, né? Então, o que é que você não acha que esse é o nosso maior gap, educação? Palestrinho, eu acho que você tem que adicionar nesse raciocínio seu, quando você fala que a história americana tem quase a mesma idade que a gente. Tem uma grande diferença. Por quem que eles foram Eu colonizados? sabia que vinha isso. Por quem? Quantos anos eles ganharam com essa colonização que eles tiveram? Nós tivemos as piores pessoas que poderiam chegar aqui. Então, até essas pessoas... Posso te falar? A Austrália foi colonizada exatamente pelos prisioneiros, os piores prisioneiros que a Inglaterra tinha nas suas masmorras e mandavam para lá. E nem por isso a Austrália é um país de malfeitores até hoje. Muito pelo contrário. Então vamos pegar o tema prisioneiros. Pega as cadeias europeias, as cadeias americanas e compara com as nossas. Sabe, eu não sei, as nossas cadeias são fabricantes de pessoas piores. Provavelmente as cadeias inglesas, europeias, pode ser, por pior que seja, deve ter dado algum senso de formação. Porque eu acredito na recuperação parcial do ser humano, mas tem que ser ajudado. Muitas vezes é mais caro do que você subsidiar uma família pobre que está passando fome, né? O que você gasta com um prisioneiro, você podia talvez dar condição melhor para 4, 5 pessoas. Mas eu acho que aconteceu isso. Eu acho que você tem que considerar isso. O Brasil demorou muito. Quando você pega a história brasileira, eu gosto muito dessas... Aliás, quando eu era presidente da Fresenos, nas reuniões anuais da Fresenius, eu fui contando história, porque a Fresenius era uma empresa alemã e a gente se reunia os países da língua portuguesa. Então, a nossa colonização tinha muita influência. E durante 4 anos eu fui contando, era 1 hora de história. E era uma coisa interessantíssima, que ninguém... Sabe, é gozado que pouca gente ainda tem curiosidade de ler a história do Brasil, né? A história, como os problemas que nós tivemos na sua formação. Eu ia contando com slides, as caravelas, por que chegaram aqui. Bom, mas eu falava isso, né? Que eles poderiam ter mandado pessoas melhores para cá, né? Que a gente teria ganhado uns 150 anos na nossa civilização, né? E eles davam risada, eles falaram, é verdade, Paulo. Nós tínhamos outras preocupações na Europa e ninguém acreditava que esse lado do oceano pudesse ter alguma terra. Só algum português maluco, sabe, que não conseguia conviver em Portugal, que tentava convencer o rei de Portugal de bancar uma viagem para um lugar que ninguém sabia onde ia dar, né? Então, é esse tipo de pessoa que acontecia. Vamos falar de futuro rapidinho para a gente ir para os nossos encaminhamentos aqui. O que é que você tem de expectativa para a nossa civilização brasileira, para a nossa nação, para a nossa nacionalidade, nos próximos 2, 3 anos? Onde você acha que a gente vai parar? Se a educação não melhorar, somente as pessoas que têm uma classe social, né, razoável, que possa ir numa escola razoável, poderá ajudar muito o nosso país. Eu diria para você que 3 anos não vai servir para nada, nós vamos continuar na mesma situação. Quando você faz essa pergunta, você tem que falar daqui a 20 anos. Onde o país estará, no mínimo, daqui a 20 anos? E eu vou responder da mesma maneira. Se o meu sistema educacional não priorizar a educação básica, não vamos mudar nada. A nossa criminalidade vai piorar. Mas lá fora também tem casos. Nos Estados Unidos você vê o cara que entra matando no shopping, mas eu acho que, Balestrinho, o foco hoje deveria ser a educação.
se eu quiser ter um país diferente. Por quê? Se você conversar com seus filhos, como eu converso com as minhas filhas, ela tem a consciência daquilo que eu quero para o Brasil de hoje. Só que se eu falar para elas entrarem na política para aumentar essa velocidade de modernidade, elas não querem entrar na política. E você também haja visto como é que ele vai enfrentar esse cenário político que nós temos hoje, né? Então, ou seja, uma casta, a gente está criando, Balestrin, pense bem, a gente fala da Índia, né? Mas nós temos castas aqui, não tão terríveis quanto a Índia, mas terríveis, né? Que castas, onde tenha certeza que os seus filhos, as minhas filhas, estão tendo uma vivência de um padrão que é um gap, que é um buraco enorme daquelas pessoas que estão lá embaixo. É um buraco enorme. E eu não vejo, Balestrin, se não tivermos uma educação investida fortemente, como eu vou trazer essas pessoas lá de baixo para um dia ajudar a transformar o Brasil, que é o Brasil dos sonhos. Mas, como eu falo, é o Brasil dos sonhos. Então, vamos lá. Você começou otimista, não vamos terminar pessimista. Não, né? Não, de jeito nenhum. Então, vamos lá. Então, assim, você tem um único desejo para apresentar aqui para todos nós e para que, com certeza, ele será realizado pelo gênio aqui da garrafa que está aqui. Né? Qual que é esse seu desejo? Uma educação melhor para todos. Muito bom. Não falo emprego, não falo nada, porque tudo isso é paliativo se eu não tiver uma educação que me ajude a consumir no futuro os produtos que esse país poderá fazer. E economia, uma economia maior para que as pessoas possam consumir também, consequentemente, poder gerar educação, né? Porque às vezes é difícil você ter, num ambiente de pobreza, mesmo que a educação seja lhe dada, você conseguir consumir essa educação, você vai ter que trabalhar mais jovem, você não vai ter, às vezes, comida para poder aproveitar, etc, etc. Ou seja, digamos assim, é multifatorial o problema. Posso fazer mais uma observação? Pode fazer o que você quiser. Eu estou assistindo uma série feita na Índia, por um indiano que foi estudar nos Estados Unidos, na área financeira, montou uma empresa, não falo o tamanho, e vendeu, ganhou muito dinheiro e ele voltou para a Índia. E fez um projeto de uma escola. Nesse projeto ele comprou uma área, fez uma escola, não sei se você assistiu essa série. É interessante todos que estiverem assistindo procurar na Netflix. Não é propaganda, mas é educativa. Comprou e começou naquelas famílias que são chamadas intocáveis, que é a casta mais baixa de todos. Começou a pegar um filho de cada família com 4, 5 anos de idade, levando para a escola, dando moradia, tudo o que precisa, porque o que era a filosofia? Eu não consigo cuidar da família inteira, mas se eu cuidar de um membro da família, até ele terminar a faculdade, esse é o projeto. Eu já estou... Eu peguei a série desde o início e agora já está com os alunos na faculdade. Essa pessoa vai voltar e cuidar da família. E vai tirar a família da pobreza. Então, a educação, Balestrin, ela traz melhores políticos, melhores selecionadores dos produtos que poderemos adquirir. Sai as pessoas brigando por uma vida melhor, por uma infraestrutura melhor, por um saneamento melhor, porque ela passa a ter consciência. Então, eu repito, educação. Melhores cidadãos. Tudo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Uma conversa como essa não é uma conversa nem simples, então fiquei muito feliz de tê-lo aqui conosco, né? E, show. Obrigado. Valeu. Obrigado, um beijo. Outro. Tchau.